Olá pessoal, então seguimos aqui com mais uma aula, né? Terceira aula. E nessa aula, a gente vai falar sobre como organizar as figuras e equações. Essa também será uma aula rápida, né? E ainda que seja uma aula rápida e tenha pouco para se falar, mas é muito importante ela. O modo de como organizar essas figuras e equações, claro que eu não estou falando das figuras que ficam no anexo. Elas se enquadram também, né? Porque vocês vão ter que organizar também dessa forma, mas eu estou falando no mais centralizado, focando na parte das figuras que ficam fora dos anexos, né? Os gráficos, e as equações e etc. Então, tratando das figuras, né? É interessante que as figuras sejam seguidas de uma descrição e de sua origem. Como assim? Aqui tem um exemplo, ó, tá vendo uma figura? Pegar essa figura do. Essa figura estava no relatório, em um relatório que eu fiz, mas eu peguei ela do roteiro de laboratório. Então vamos lá, ó. Figura está enumerada, aqui ó, figura 3. Ela tanto está enumerada, porque é importante você enumerar as figuras para, caso você introduzir um sumário, né, dentro do sumário ter também essas figuras enumeradas, porque aí você já base em cima da figura. Entendeu? É uma forma de organização que vai facilitar a visualização para quem está pegando o relatório. Então tá aqui a figura enumerada e a descrição da figura, ó, representação do primeiro modo de vibração em uma corda, né? Que aqui tratando de um experimento de ondas. Então está aqui a descrição da figura e a fonte. É importante também ter a fonte da figura porque vai servir como referência. Então tem aqui a fonte, opa, a fonte da figura. Passando para a próxima, né, que é as tabelas que também se enquadram numa figura, que vai estar dentro do relatório. Então as tabelas devem seguir o mesmo padrão das figuras, né, que ela também vai se enquadrar como uma figura, ou seja, ela deve ser enumerada e deve ter uma descrição. Como a tabela foi criada por você, então não é necessário colocar a fonte da tabela, né? Já que você fez ela dentro do relatório. Então tá aqui, ó, tabela 1 foi numerada porque várias tabelas que tem, tanto para organizar os dados quanto para organizar os resultados. E não é somente um. E o experimento também ele tem várias partes, tem experimento com 4 partes, 2 partes. Então você vai ter uma diversificação de dados aí, né? Você vai ter os dados da primeira parte e os dados da segunda parte. É por isso que deve ser organizada uma tabela, colocar a numeração da tabela, como aqui, ó, tabela 1, e ter uma descrição para saber que números são esses que você está colocando dentro dessa tabela. Então tem aqui, ó, dados sobre os modos de vibração de uma corda esticada. Né? Então, já fica, a partir do momento que você lê a descrição, você já tem uma visualização melhor dos dados que estão aqui dentro. Você já tem uma noção do que está se tratando esses números aqui. É por isso que é importante você colocar a descrição, né, tanto na tabela quanto na figura, para dar uma explicação melhor, um detalhe a mais para o seu relatório. Tratando dos gráficos, que meio que também se enquadra como uma figura, né, quando você introduz ele no relatório. Os gráficos devem possuir também descrição. Pode ver aqui embaixo que tem o gráfico 1, está enumerado também o gráfico, porque não é só um gráfico que você vai ter, os gráficos não são únicos, né, vai ter mais gráficos que deve fazer de acordo com o que é pedido no roteiro, né, para você fazer no experimento. Então está aqui o gráfico 1 e a descrição do gráfico. Ó. Gráfico do peso em função da elongação da mola, representado maticamente por. Então pode ver que tem uma explicação bem detalhada do que se trata esse gráfico aqui. A partir do momento que a gente lê a descrição, entendeu? A gente já passa para olhar para o gráfico com outros olhos. Então é importante que tenha essa descrição, que é para detalhar a imagem, né? Para você saber o que aquela pessoa que vai pegar o seu relatório está vendo ali. Entendeu? É por isso que é importante. Também é importante você ter a numeração do gráfico, porque às vezes você pode fazer uma menção a ele.
Então, para você precisar fazer uma menção a ele, você coloca lá, segundo o gráfico 1. Aí a pessoa já bate em cima do gráfico 1, já sabe que gráfico é aquele. Porque você não vai dizer, segundo o gráfico de P em função de delta L. Você não vai dizer isso, entendeu? Então é por isso que é importante essa descrição, essa enumeração dos gráficos das figuras, pois quando as mesmas forem mencionadas, você já bate em cima delas. Agora, se tratando das equações, né, as equações devem ser somente enumeradas. Óbvio que você não vai colocar uma descrição numa equação, né? Você não vai detalhar ela com a descrição, porque matematicamente é o que você está vendo aquilo ali, é o que você está vendo. Então aquilo dali já se auto-explica. Aqui eu peguei uma equação de um relatório também que eu fiz, né? E pode ver que está somente enumerado. Por que está só enumerado? Porque quando eu, por exemplo, geralmente, na maioria das vezes, essas equações, elas ficam lá na introdução teórica, né, que é onde a gente menciona as equações que a gente vai usar na hora de produzir um relatório. Então, mencionou as equações lá na introdução teórica, você vai enumerar as equações, o máximo que puder, a não ser que seja uma dedução. Se bem que também a dedução deve ser enumerada, porque às vezes uma parte daquela dedução você vai pegar para usar ela posteriormente num resultado, né, para verificar alguma coisa do experimento. Então é por isso que é importante você enumerar, pois quando posteriormente você for lá em resultados que for usar a equação, você não vai dizer, segundo a equação de força, né, da variação e tal, não sei o que, você não vai dizer isso, porque aí seria você é, adicionar coisas desnecessárias demais, você ia falar uma coisa grande para poder mencionar uma equação. E enumerando a equação, você torna mais prático a mensuração dela nos resultados, na análise, na conclusão. Você coloca lá, segundo a equação 6, né, aí, qual é a equação 6? Vai lá onde está o mencionado número 6, né, com a equação, e bate em cima dela. É bem mais fácil você visualizar o relatório por completo desse jeito, né, que fica mais prático, do que você colocar mencionar por escrito toda a equação. Então, já é uma forma mais prática de você organizar as figuras, né, as equações, gráficos e tabelas. Quando você enumera cada um, descreve eles, coloca a fonte, né? Claro que cada um com a sua regra distinta. Eu acredito que por enquanto é isso, né? Não tem mais o que falar. Eu falei, né, que essa aula ia ser rápida, eu espero não ter falado muito rápido. Eventuais dúvidas, vai estar eu e os colegas lá no fórum, pode falar, que a gente ajuda vocês. Por enquanto, não vai ter exercício. O exercício vai ser um exercício final que vocês vão elaborar um relatório, né? Então, nos vemos até a próxima aula. Obrigado a atenção de todos.